Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão destina-se a debates temáticos sobre a participação da Petrobras na exploração do pré-sal. Eu tenho a satisfação de compor a mesa. Convido o ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo para compor a mesa, Haroldo Lima. Convido para compor a mesa o professor da Universidade de São Paulo, Hildo Luiz Sauer. Seja bem-vindo. Convido para compor a mesa o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Alberto Machado. Convido para compor a mesa o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Jorge Marques de Toledo Camargo. Peço aos senadores que estão em outras dependências da Casa ou em outras comissões que, por favor, venham ao plenário. Nós estamos começando a nossa sessão temática. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senador Capiberibe, pela ordem, eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, o Regimento Interno do Senado, em seu artigo 412, inciso 6º, prevê a possibilidade de emprego por analogia das próprias regras regimentais. Hoje teremos uma sessão temática da mais alta relevância, importantíssima, destinado a debater sobre duas proposições que constam da ordem do dia para deliberação, ambas relacionadas à Petrobras. Por essa razão, a sessão temática de hoje se equivale a um aumento da ordem do dia, pois visa preparar o exame de matérias que nela constam. Assim sendo, e também considerando que para a sessão temática efetivamente atinja seus objetivos, considero da mais alta significação a presença do maior número possível dos senhores senadores e senadoras. É fundamental que os senadores acompanhem esse tema, porque esse é um tema importantíssimo para o país, mobiliza a gente, está mobilizando o país. Isso posto, creio que seria de bom alvitre a aplicação analógica do parágrafo único do artigo 107 do Regimento Interno, e por isso me permito sugerir a Vossa Excelência que determine a suspensão de todas as comissões, a reunião das comissões, para que os senhores senadores e senadoras possam participar desse debate. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço a intervenção do senador Capiberibe. Eu, sinceramente, em função da importância, Vossa Excelência tem absoluta razão, gostaria de determinar a suspensão das comissões permanentes. Mas o parágrafo único do artigo 107 diz o seguinte: em qualquer hipótese, a reunião de comissão permanente ou temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à ordem do dia das sessões deliberativas ordinárias do Senado Federal. Então, não podendo determinar a suspensão, eu renovo o meu apelo para que as comissões permanentes que ora fazem reunião, que, se for o caso, se entenderem dessa forma, suspendam os seus trabalhos de modo a possibilitar a oportunidade para que seus membros venham participar dessa sessão temática importantíssima. Eu volto à composição da mesa, convido o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, para compor a mesa.
Convido para compor a mesa o Paulo César Ribeiro Lima, que é consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Convido a gerente do Jurídico de Exploração e Produção da Petrobras, Cláudia da Costa Vasques Zacur. E convido o secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Marco Antônio Martins de Almeida. Eu queria, antes de qualquer coisa, informar que se considerem convidados o Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, que na primeira oportunidade nós o chamaremos à mesa, mas pode a qualquer momento fazer intervenção e participar do debate. O José Maria, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, e o Paulo César Martins, da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo. Senhoras senadores, senhores senadores, senhores e senhora convidados, desde 2013, quando reassumi a presidência do Senado Federal, me convenci que as apreciações sobre questões controversas e de grande importância para a sociedade devem ser mais acuradas e aperfeiçoadas com a oitiva de especialistas e autoridades de outros poderes sobre os assuntos em baila. Assim é que já realizamos sessões temáticas com debates bastante profícuos sobre reforma política, financiamento da saúde pública, pacto federativo e terceirizações. Então, logo seja o momento adequado, deveremos realizar também sessões temáticas sobre segurança pública, ainda sobre financiamento das campanhas eleitorais, sobre FIES e outros temas que já estão pautados. A sessão temática de hoje, como todos sabem, se faz necessária por uma série de razões. As decisões sobre a Petrobras urgem. O momento é propício, pois toda a nação se preocupa em encontrar saídas para a empresa e o assunto, como todos sabem, é candente. A retirada da obrigatoriedade da Petrobras participar pelo menos de 30% dos blocos nos reúne aqui no dia de hoje. A questão energética é crucial para qualquer país. O petróleo, por muitos anos, será estratégico, pois ainda hoje, com o advento de várias outras fontes de energia, é responsável por mais de 50% da matriz mundial. Como matéria-prima, encontra-se presente em mais de 3.000 produtos. Garantir sua exploração, o domínio e a continuação do nosso desenvolvimento tecnológico, o uso adequado na atualidade e ainda que não faltará este recurso para as futuras gerações de brasileiros, é, como todos sabem, obrigação de todos nós e principalmente do Congresso Nacional. Dessa forma, devemos analisar cuidadosamente o atual sistema instituído pela Lei 12.351 de 2010. O artigo 10 deste marco legal é o que define a participação mínima nos consórcios de exploração não inferior a 30%. Esta exigência está atendendo os nossos objetivos de crescimento? Está sendo adequado para as nossas potencialidades? De qualquer maneira, não é prudente analisar a questão energética somente pelo prisma da lógica econômica. Vários são os exemplos de países que, após a submissão de práticas das grandes corporações do setor,
ficaram a ver navios, tal como a Argentina, a própria Indonésia. Pesquisa de abril deste ano do Data Senado, em parceria com a Universidade de Colômbia, constatou a grande preocupação da população brasileira com as nossas matrizes energéticas e outros assuntos correlatos, tais como mudanças climáticas e poluição do ar. No universo pesquisado, composto por 1.166 brasileiros maiores de 16 anos e com acesso à telefonia fixa, 76% defendem que parte dos impostos arrecadados sejam aplicados em políticas de incentivo à energia limpa, 65% discordam de mais investimentos em usinas nucleares, 56% apoiam mais investimentos em hidrelétricas e 77% manifestaram concordância com o financiamento de energia solar e eólica. Dessa forma, podemos avaliar que grande parte da população anseia por mudanças no setor energético. O atual modelo de partilha do pré-sal, semelhante ao adotado pela Noruega, prevê que o produto extraído é de propriedade do Estado, em contraposição com a propriedade exclusiva do concessionário, no caso, evidentemente, da concessão. No modelo de concessão, adotado para as outras bacias brasileiras, entre essas, Marlim, Roncador e Jubarte, o contratado assume o controle gerencial do projeto de exploração e produção de petróleo, assim como todos os custos e riscos do negócio. Após os pagamentos à União, o petróleo e o gás natural extraídos são propriedade exclusiva do concessionário. Esse sistema é usado em caso de risco exploratório médio ou alto. Vence a licitação o contratado que conferir uma maior participação em favor do Estado no volume de petróleo produzido. Após investimentos de bilhões de reais, décadas de pesquisas e altíssimo desenvolvimento tecnológico do nosso país, foram descobertas as jazidas gigantes do pré-sal. Apesar de todos os pesares envolvendo a administração da Petrobras, a maior e mais importante empresa do país ainda desfruta de confiabilidade no mercado internacional. Recentemente, a empresa emitiu 8 bilhões em financiamento de 100 anos. No final do mês passado, os chineses financiaram 22 bilhões à Petrobras, na certeza de que o pré-sal tem entre 70 e 300 bilhões de barris. É, sem dúvida alguma, uma notícia alvissareira. Aqueles que defendem o atual modelo questionam se não haveria riscos de fraudes no cálculo dos custos dos empreendimentos futuros e da operação com a possível redução da fração de petróleo partilhada com o Estado brasileiro, caso adotássemos o modelo das concessões. Temem que mudanças no atual modelo, tendo a Petrobras como operadora, impossibilite a aferição correta na medição dos volumes de petróleo e gás produzidos, aumentando dessa forma a sonegação de impostos e evasão de divisas na exploração do óleo feitas a centenas de quilômetros da costa brasileira. Encontram-se, tramitando no Senado, vários projetos que dizem respeito à área de óleo e gás, sobre a Petrobras e sobre outros assuntos semelhantes. Temos que avaliar detalhadamente cada um deles, para que, ao final e ao cabo, a soberania do país no setor energético verdadeiramente não seja comprometida. Entre as propostas, encontra-se o PLS 131, que flexibiliza a exigência de 30% de participação da Petrobras na exploração do pré-sal. Este, como todos sabem, é um dos nossos desafios. Essa sessão temática acontece exatamente para que nós possamos, do ponto de vista dos senadores, das senadoras, das bancadas, de suas lideranças, encaminhar
a mais consentânea decisão do Senado Federal com o interesse do país. Não se trata, é preciso deixar claro, de uma imposição. Ela só estará desobrigada, defende alguns, deste percentual. Muitos senadores já expuseram aqui na última semana seus pontos de vista sobre a matéria e podemos observar que o assunto, caso não tenhamos clareza no que queremos para o Brasil e capacidade de conduzir adequadamente nossos trabalhos, se tornará explosivo. Temos de levar em conta, sobremaneira, o que se encontra em jogo, o patrimônio do povo brasileiro e não somente a nossa principal empresa, que somente no primeiro trimestre deste ano teve lucro de 5 bilhões e que tem reservas de mais de 30 bilhões de barris e produção de 2,8 milhões de barris, óleo equivalente por dia. É sobre tudo isso que temos que ponderar, que tenhamos combustível para tanto, energia, para discutirmos até os últimos minutos dessa sessão temática. Nem excessivamente que nos coloque em ebulição incontrolável, nem tampouco que nos falte energia para lançar mais luz sobre o assunto. Eu, inicialmente, agradeço a presença de todos. Mais uma vez, eu faço um apelo aos senadores que estão trabalhando, como pediu aqui o senador Capiberibe, em outras comissões que a CAI já encerrou seus trabalhos, que venham ao plenário do Senado. Nós estamos realizando uma importantíssima sessão temática. Nós vamos começar a fase das exposições dos convidados, que inicialmente, eu já tive a oportunidade de dizer isso no gabinete, inicialmente falarão por 10 minutos. É evidente que se houver necessidade para que o convidado arremate o seu raciocínio, nós delongaremos esse tempo. Mas faço uma recomendação, humildemente, desde logo, para que só se houver necessidade, porque durante o debate os expositores terão oportunidade de falarem várias vezes e, dessa forma, dizer tudo o que pretende dizer com as suas presenças nessa casa do Congresso Nacional.